Bom, iniciamos agora a aula sobre o teste do Allium cepa. No nosso laboratório de citogenética da UFP, o teste de Allium cepa é o nosso teste mais básico para definir se determinada substância tem potencial citotóxico ou mutagênico. E como que a gente faz isso? Basicamente, nós comparamos os tratamentos cujos eles são compostos pela nossa substância teste em diferentes concentrações por tempo, por exemplo, onde normalmente nós utilizamos os tempos de 24, 48 e 72 horas. Bom, nós expomos as raízes da cebola nesses tratamentos e comparamos com dois controles, que é o controle negativo, que é feita a exposição da raiz, ou seja, o seu crescimento em água destilada, cujo, ao observar as lâminas do controle negativo, nós devemos observar que essa substância não tem potencial nenhum citotóxico ou genotóxico, assim como no controle positivo nós devemos observar ao contrário, já que ele é feito com uma substância que é conhecidamente citotóxica ou mutagênica. E a partir da comparação, nós podemos dizer se a nossa substância teste, seja ela um chá, um suco, ou no caso do biomonitoramento, a água de rios, lagos ou corpos d'água semelhantes, nós podemos dizer se o que a gente está testando é genotóxico ou não. Bom, o primeiro passo para realizarmos o teste do Allium cepa é a partir do plantio. E para o plantio da cebola, nós basicamente utilizamos alguns materiais, que são as próprias cebolas, cujo nome científico é Allium cepa, ou a cebola vermelha, cebola comum, por exemplo. Copos, palitos de dente mesmo, aqueles de madeira. Água destilada para o controle negativo, a nossa substância teste, um vidro relógio, bisturi, Eppendorfs, além de pipetas e o nosso controle positivo também. Bom, o primeiro passo é a preparação da cebola. E nós começamos com a sua limpeza, onde nós retiramos toda aquela casca superficial da cebola e também limpamos o disco radicular, pois nessas áreas elas são propícias para o desenvolvimento de fungos, cujo eles podem interferir na hora da nossa análise. Bom, após a limpeza nós vamos para o processo de plantio, onde nós colocamos os palitos de dente, literalmente fincamos ele na cebola, em uma altura em que torne possível a entrada de ar dentro do copinho, ao passo que a cebola também fique firme. Nós poderemos observar, após a montagem do experimento, mais ou menos uma cena como essa, são os fileiras de cebolas, cujo a gente tem aí o controle negativo, o tratamento 1 da substância teste, o tratamento 2 e o tratamento 3. Eu utilizei 6 cebolas, mas o normal é utilizarmos 5 cebolas por tratamento e por controle. Quando nós utilizamos 6 cebolas, o ideal é que a cebola com o menor crescimento de raiz seja descartado. Após o plantio das cebolas, nós partimos para a coleta das raízes, ou seja, nós basicamente cortamos as raízes e armazenamos ela em tubinhos chamados Eppendorfs. Nesses Eppendorfs, nós vamos colocar uma substância que é chamada de fixador, e ela é responsável por parar a divisão celular das células da raiz de Allium cepa. E esse fixador ele vai ficar por um tempo de 24 horas dentro desse Eppendorf, e ele é composto basicamente de metanol acético, que é metanol mais ácido acético numa proporção de 3:1. E após 24 horas das raízes no fixador, nós substituímos ele por álcool 70 para a conservação das raízes. Bom, na preparação das lâminas, nós precisamos utilizar alguns materiais, dentre eles o vidro relógio, papel, além das pipetas de plástico e de vidro, o bisturi, um bastão de vidro que será utilizado na maceração, obviamente as nossas lâminas previamente limpas e imersas em álcool 70, além de lamínulas também. Como reagente, nós temos o HCl1N, e como corante nós temos orceína acética 2%, que é o corante utilizado para
na realização do teste de alho seco, além das pinças. Bom, agora vamos para a prática. Primeiramente, nós colocamos a raiz do alho cepa no HCl por 10 minutos no vidro de relógio, e após esses 10 minutos nós cortamos a ponta da raiz, que é o meristema apical, pingamos 2 gotas do corante, a orceina acética, e aguardamos 10 minutos. Após os 10 minutos, nós vamos macerar o meristema apical com um bastão de vidro, onde após a maceração colocaremos a lamínula num ângulo de 45 graus e simplesmente soltamos. Vão se formar algumas bolhas de ar, mas nós vamos retirá-las com o papel, simplesmente pressionando a lamínula contra a lâmina, sem arrastá-la. O resultado é algo parecido com isto. Aqui nessa imagem nós podemos ver várias células vegetais e nós temos basicamente prófases, uma metáfase e uma anáfase. Após a confecção dessas lâminas, nós vamos contabilizar as células, quantas metáfases, quantas anáfases, que erros a gente pôde encontrar, que erros no ciclo celular nós encontramos durante a contagem das células, e então nós iremos fazer a estatística, onde após a estatística nós podemos dizer se tal substância ela é citotóxica ou mutagênica de acordo com os parâmetros definidos para o teste estatístico. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao protocolo, vocês podem mandar um e-mail, que está evidenciado ali no canto esquerdo, ou chamar no próprio grupo da disciplina. O protocolo para a confecção das lâminas ele está exposto aqui e vocês podem anotar se quiser.